crianças estão aqui hoje. Ai, que bacana ver as crianças aqui, que bom. A revista. Então presta atenção, eu tenho que falar isso mais um tempo, porque é uma dinâmica nova. Essa revista da igreja é a revista mensal. Então aqui nós temos reflexões bíblicas, nós temos um artigo sobre saúde e a programação do mês da igreja. E agora, no domingo, nós só vamos ter o Semana na IBC, que está acontecendo na semana. O objetivo nosso é que isso aqui seja enviado por e-mail. Então, para você pegar o hábito do e-mail, é até melhor que você que consulta e-mail, que vê e-mail, deixe para outra pessoa que não tem esse hábito pegar. Né? Mas o teu e-mail, se você não está recebendo no e-mail, liga aqui para a secretaria, passa teu e-mail para a secretaria para você receber. Agora é o seguinte, essa revista, o objetivo é que também você leve para seus colegas de trabalho. Tem colega aqui na igreja, tem gente aqui na igreja que levou para o trabalho essa semana e chegou lá, foi uma disputa pela revista. Todo mundo queria revista. Então, quem quer levar também mais revista para distribuir para alguém, levanta a mão, pega, a pastor China vai te dar e você vai distribuir. Vamos então agora ter o nosso momento de oração. Todo culto nós temos esse momento de oração. O pastor Vanderlei vai dirigir esse momento de oração, esse momento. O Senhor nos convida nessa manhã, está tirando dos nossos ombros aquele peso, aquele fardo pesado, está trocando esse fardo pesado pelo fardo leve do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã, não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você tem passado, aquilo que você tem vivido. Muitas pessoas talvez não saibam, talvez a sua família não saiba, mas o nosso Senhor sabe. Ele sonda os nossos corações. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado, despidos de todo orgulho, de toda vaidade, reconhecendo, Pai, nesse momento que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não podemos nada, Pai, sem Ti nós não fazemos nada. Senhor, nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos a Sua vontade sobre as nossas vidas. A Sua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas, Pai, nós estamos aqui porque esse fardo que nós estamos levando está muito pesado para nós, Senhor. E nós precisamos da Sua ajuda, da Sua mão estendida, Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada dificuldade, Senhor. O Senhor conhece cada anseio, o Senhor já tem atuado, Jesus, mas neste momento, nós como igreja queremos interceder, Senhor, por nós mesmos, interceder por esses irmãos que estão aqui na frente, e pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar, Senhor, um bálsamo, Senhor, de cura sobre a tua igreja. Se tem pessoas aqui, Senhor, que têm passado por enfermidade, em nome de Jesus, nós confiamos no médico dos médicos e no Senhor dos senhores. Derrama sobre nós a cura sobrenatural. Senhor, se existem famílias aqui quebradas, casamentos que estão sendo destruídos pela opressão maligna, Senhor, em nome de Jesus, reaviva o amor no coração dos casais, restaura as famílias. Nós cremos num Deus de amor. Senhor, traga o amor novamente no coração, Senhor, das famílias, Jesus. Se tem pessoas aqui passando por dificuldades em seus empregos, Senhor, esteja resolvendo toda e qualquer situação. E se for a tua vontade, abra, Senhor, uma porta onde o teu servo vai poder ser abençoado e sustentar de forma digna a sua família. Senhor, se tem pessoas que estão com ações na justiça, questões de documentação, Pai, esteja desembaraçando os caminhos, Pai, abrindo as portas. Jesus, em tudo isso, queremos reconhecer como igreja que a tua vontade prevaleça. Confiamos em Ti e adoramos a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos, confiando no Senhor. Amém e amém. Falando da Páscoa, nós queremos que as nossas crianças levantem a bandeira da verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Então, enquanto elas nos conduzem à adoração ao Senhor, esteja em espírito de oração, para que esse tempo seja um tempo especial. E se você não está vendo o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho aqui à frente, da próxima vez que ele possa estar junto também.
Todos os domingos nós temos investido um tempo na vida deles, na edificação por meio da palavra, da oração e do louvor também a Deus, porque Deus se agrada do nosso louvor. Então, que Deus nos abençoe nesse tempo, como tem nos abençoado até agora, que você possa ser abençoado através da vida das crianças da nossa igreja. Amém? A irmã Eneida vai nos conduzir nesse processo.
Meus irmãos, nós estamos hoje lançando a campanha 40 dias de avivamento. Vocês vão perceber que tem alguns aí com essa camisa, que está o livro da campanha, né? O livro ser vendido lá por apenas R$10 esse livro. Então aqui tem as 40 reflexões para fazermos. Então a campanha vai ser uma bênção maravilhosa na vida da nossa igreja. As campanhas têm abençoado muito a nossa igreja. E agora, especialmente na busca de um avivamento, e é importante, muito importante, primeiro, que você faça as devocionais. Esse é um ponto fundamental da campanha. Faça as devocionais. Você tem que adquirir. Segundo, vá para um pequeno grupo. Quem já está numa célula, essa célula vai ser transformada em 2. Tem células que serão transformadas talvez em 3. Por quê? Porque o objetivo com a campanha são grupos de no máximo 7 pessoas. O líder e mais 6. Terceiro, nas celebrações semanais da igreja. E aí depois envolvido em todas essas programações que nós vimos aqui. Mas amém? Então vamos ficar em pé e vamos cantar Aviva-me, Senhor. Não é? Do HCC. Vamos cantar com toda alegria no coração. Vamos fazer dessa oração, vamos fazer desse hino também a nossa oração, para que haja um grande despertamento no nosso meio. Vamos louvar a Deus. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, em nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir nas ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acenda o fogo divinal em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais fervor, aumenta a nossa compaixão. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, acende o fogo divinal em cada coração. O pastor João vai orar pela campanha agora. Nós vamos pedir a Deus esse lançamento, que seja algo que possa marcar, que seja um divisor de águas na vida da nossa igreja. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, nos humilhamos, ó Deus, diante da nossa pecaminosidade. Deus, nós queremos que Tu estejas olhando o nosso coração, Senhor, para a nossa vida, e que Teu Espírito Santo venha agir poderosamente, Senhor, mostrando, Senhor, das coisas que devemos nos desviar, mostrando, Deus, os caminhos que devemos abandonar, e que nós possamos, Deus, nos jogar aos Teus pés, Deus, para receber de toda a autoridade, todo o poder, Senhor, para que nós possamos impactar, possamos glorificar o Teu nome através do nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, que essa campanha não seja apenas um evento nessa igreja, mas que seja, Deus, uma fagulha no meio da pólvora, que nós possamos, ó Deus, explodir para a glória do Teu nome, Senhor, a fim de que pessoas sejam resgatadas do inferno, Senhor, que nós possamos ir para cima, Senhor. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Pai. Então, ó Deus, que nós possamos ir lá, resgatar as pessoas, ó Deus,
e nós possamos impactar o nosso bairro, Senhor, os nossos arredores, ó Deus. Que, ó Deus, todo intento maligno caia por terra em nome de Jesus. Que toda barreira, Senhor, que queira te impeçar, caia por terra, seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos nos dispor, Senhor, nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso querer, das nossas convicções, das nossas verdades, Deus, para sermos cheios do Teu Espírito Santo. E que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que te apraz e não aquilo que nós gostamos. Nós agora, Senhor, queremos que toda a Tua armadura nos revista, Pai, porque sabemos que o inimigo se levantará, mas sabemos que Tu estás conosco, e por isso nós somos mais do que vitoriosos. Nós queremos, ó Deus, que isso seja um marco para a nossa vida, a começar em cada um de nós, para que isso possa contagiar os nossos irmãos e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos, ó Deus, que a nossa vida seja um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Oramos assim, nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O pastor João Marcos Ferreira está conosco, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Ele é o nosso líder, né? Ele é o nosso líder na área de missões mundiais, é o diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, que tem sido uma bênção extraordinária em missões no mundo todo. Para a glória de Deus, nós os batistas hoje somos uma referência mundial em termos de missões. E o pastor João Marcos é o nosso, eu quero usar esse termo, é o nosso líder. Foi o homem que Deus colocou ali, quando o pastor Timichak foi chamado à presença de Deus. Eu creio que houve uma inquietação, né? E aí, Deus levantou o pastor João Marcos, que tem feito, irmãos, um trabalho extraordinário. Nossa junta, a cada ano, tem alcançado os seus objetivos, seus alvos. Deus tem colocado muitos desafios no coração dele, e para que nós possamos evangelizar o mundo. Durante o mês de março, nós aqui falamos sobre missões o mês inteiro. Foi? Entrando em campo com Cristo pelas nações. Falamos sobre estar em missão com Deus nas nossas mensagens, e foi um mês muito abençoado. E hoje ele está conosco, e esse homem é um homem que nós precisamos colocar ali. Às vezes a gente ora pelos missionários e esquece de orar pelo líder de missões. Então você que tem lá um missionário para orar, ore por aquele missionário, mas não esqueça de orar pelo pastor João Marcos, né? Ele está comandando esse trabalho e Deus tem usado ele de forma extraordinária. É um homem simples, é um homem que tem dirigido com muita sabedoria o nosso trabalho de missões. Vamos orar por ele? Então vamos ficar de pé, vamos erguer as nossas mãos em direção a ministrar a vida dele em oração. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor João Marcos. Muito obrigado porque ele tem se colocado nas tuas mãos. Muito obrigado porque ele tem sido um servo. E, Senhor Deus, nós sabemos que ele tem muitos projetos, muitos ideais, sonhos imensos para a obra missionária no mundo. E nós te pedimos, ó Deus, que os sonhos dele sejam os sonhos do Senhor para essa obra no mundo todo. E, ó Deus, que nós estejamos conectados contigo em missão. E nessa missão, não apenas aqui no Capão da Embuia, no Cajuru, no Cristo Rei, no Jardim Botânico, mas também em todos os lugares da terra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais estarmos entrando em campo com Cristo pelas nações. Usa agora o teu servo grandemente, Senhor, naquilo que ele há de falar aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, pela apresentação carinhosa, pela oração, como nós carecemos de orações. Peço que você ore pela minha família. Sou casado com a Zizi, o nome científico dela, eu brinco, é Euzi, mas o nome popular dela é Zizi, é psicóloga. Nós estamos casados há 23 anos, e quando nós completamos 20 anos, eu disse para ela: olha, eu estou revendo a minha teologia, porque como é que você consegue ficar casada comigo 20 anos? Nem eu me aguento, né? 20 anos casada, você vai ser considerada uma santa, porque são 20 anos de martírio. Olha,
que você vai ser beatificada. Eu falei, beatificada é pouco. Você vai ser canonizada. Aí minha sogra perguntou, e eu? Falei, carbonizada. Mas nós temos 3 filhos. João Gabriel com 19 anos, fazendo psicologia. Rafaela com 17, também na universidade fazendo artes. E o Pedro Marcos com 14, fazendo artes em casa. Mas, caso vocês olhem por eles, esses últimos 15 dias, eu passei 3 dias em casa. Esse primeiro semestre, a gente viaja muito pelo Brasil falando sobre missões, e no segundo semestre a gente viaja pelo mundo trabalhando, fazendo os contatos. Porque nós agora temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade muito grande mesmo, porque nós não temos mais, irmãos, a esperança que outras nações maiores que a nossa, ou que com mais experiência façam mais missões. Hoje, a esperança do mundo conhecer a Cristo passa necessariamente pelo Brasil. E o Brasil está recebendo essa responsabilidade. Nós, batistas brasileiros, somos a denominação com a melhor experiência missionária e com a maior capacidade missionária. É muito interessante que nós, às vezes, nem percebemos como o Brasil mudou. Mas há 40 anos atrás só viajava para o exterior quem era rico, quem era doido, né? Ou quem tinha parentes no exterior e por isso precisava manter relacionamentos. Hoje você encontra brasileiro em qualquer lugar. Inclusive é fácil ver saber quando é uma mulher que você vê, uma mulher brasileira, se ela é brasileira ou não, pela quantidade de sacolas que ela está carregando de compras. Outro dia, pastor, eu tive que ir ao Haiti, e quando a gente faz as viagens, a gente procura a passagem mais barata que existe. Fica lá procurando, e a passagem mais barata era via Miami. Então, eu cheguei em Miami e já imediatamente troquei de voo e fui para o Haiti. E na volta, eu tive que fazer o check-in de novo lá em Miami. E quando chegou a minha vez, a mulher perguntou quantas malas eu tinha. Eu disse que nenhuma, eu tinha ido só. Muito obrigado. Eu tinha ido só tinha ido com a minha mala de mão. Aí ela virou para mim e disse assim: você tem certeza que você é brasileiro? A mulher na minha frente tinha passado com 6 malas de 32 quilos. Imagine você. Deve ser algum comerciante, não? Então, ela estava renovando completamente o seu guarda-roupa e da sua filha, imagino eu. Provavelmente do seu marido também. Né? Sejamos justos, elas não gastam com elas gastam bastante também conosco. Mas é impressionante como a gente encontra brasileiro no exterior. Tudo isso estava na mala. Ou pessoas que falam português, como as pessoas estão abertas a isso, à presença de brasileiros. Não passa uma semana, pastor, irmãos e irmãs, que nós não recebamos na Junta de Missões Mundiais um pedido de um missionário. Alguém pedindo, por favor, mande missionários para nós. O mundo precisa conhecer a Cristo e o mundo está aberto para missionários brasileiros. Quando eu subi a Junta há 4 anos atrás, comecei a trabalhar e comecei a perceber que isso era uma realidade mundial. E nós tivemos um congresso na cidade do Cabo, chamado Lausanne 3, que promoveu a seguinte afirmação: o eixo missionário mudou, saiu do norte e veio para o sul, mais especificamente para a América do Sul, África e o Oriente, indo então até a China. Mas desses países que constam nos eixos sul e oriente, onde a maior expectativa para envio de missionários é o Brasil. Por isso a gente tinha 600 missionários naquela época, e no final de 2010 eu lancei o desafio de terminarmos o ano de 2013 com 900 missionários. Estávamos em 60 países e lançamos o desafio de terminarmos 2013 em 80 países. E uma pessoa disse: pastor, o senhor acha que em 3 anos nós vamos conseguir aumentar 50% a nossa força missionária? Demoramos mais de 100 anos para chegar a 600, o senhor quer chegar em 3 anos a 900? Demoramos 100 anos para chegar a 60 países, o senhor quer chegar em 3 anos a 80 países, aumentar 1/3 o número de países? Eu disse: sim, eu quero. Não quero por minha causa, mas quero pela necessidade que existe. Irmãos, no final do ano passado nós chegamos a um número de 80 países, a um número de 900 missionários. Por quê? Porque as igrejas têm reagido à visão de Deus. E o nosso alvo agora é termos 2.000 missionários no final de 2022,
quando completaremos 150 anos da presença batista no Brasil. Então, estamos trabalhando para termos 2.000 missionários. Mas quem tem missionários não é a Junta de Missões Mundiais. Quem tem missionários é a Igreja Batista local, a Igreja Batista do Cajuru, que tem 900 missionários hoje. Porque quem mantém, quem cuida, são as igrejas. Nós somos a organização das igrejas. Nós somos o ministério dessas igrejas. Mas hoje, apesar desses excelentes números que eu tenho apresentado a vocês, nós temos números muito preocupantes. Porque hoje, 2.000 anos depois de Jesus Cristo, um pouco mais de 2.000 anos, ainda existem 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo da forma correta. 4 bilhões de pessoas que talvez, algumas delas, 2 bilhões, tenham ouvido o nome de Jesus Cristo, mas não compreendam que Jesus Cristo é o Salvador. Nunca ouviram a mensagem simples do Evangelho de que Jesus morreu para que elas tivessem vida eterna. Você sabe que são 4 bilhões? Digamos que nessa campanha de oração, vocês resolvessem fazer o seguinte, se fosse possível, nós vamos projetar por 1 segundo o nome de cada uma dessas pessoas, nós vamos orar 1 segundo por cada uma dessas pessoas. Demoraríamos os próximos 126 anos, um pouquinho mais de 126 anos. Isso é que são 4 bilhões. 4 bilhões de segundos são mais de 126 anos. Ou seja, isso não é trabalho para uma pessoa, isso não é trabalho para uma igreja, isso é trabalho para todas as pessoas que reconhecem Jesus como seu Senhor. Além disso, temos ainda 3.500 povos que não têm condição de propagar o Evangelho em seu meio. Desses 3.500, a igreja, quando existe, tem menos de 2% da sua população, a população do seu país. Menos de 2% de cristãos. E aí, quando eu falo cristãos, eu falo qualquer tipo de cristãos, porque não dá para a gente mensurar isso numa estatística. Mas para você ter uma ideia, nós temos mais, dentro desses 3.000, mais de 1.500 povos que não têm quase ninguém mesmo trabalhando com eles. E 400 que não tem ninguém sequer fazendo contato com eles. Por que é importante falar sobre povos não alcançados? Porque Jesus falou que nós deveríamos fazer discípulos em todas as nações. Então, ainda faltam 3.500 nações para nós falarmos. Além disso, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós lemos que na presença de Deus, diante do Cordeiro, adorando a eles, estarão pessoas de todas as raças, povos, tribos e nações. Ou seja, para aquele dia, o dia que eu espero com ansiedade, o dia que estaremos na presença de Deus, adorando o Cordeiro, para que isso aconteça, ainda falta alcançarmos 3.500 povos. Esse é o desafio. Infelizmente, eles estão nos lugares mais distantes de nós, mais estranhos em termos de cultura e mais difíceis de entrar. Alguém disse que o filé de missões acabou, sobrou o osso. E quando a pessoa disse isso, eu pensei, mas logo agora que chegou a nossa vez de brasileiros de fazer missões, acabou. Eu pensei, bem, está certo, a gente se acostumou já a roer o osso, a gente sabe lidar com situações difíceis, a gente sabe lidar com luta. A nossa vida é uma vida de luta, então nós podemos fazer isso. É impressionante, irmãos, o que Deus tem feito e como Deus tem trabalhado. Mas eu quero dizer a você que para que nós alcancemos o mundo é necessário um avivamento em nossa vida. É necessário um avivamento nas nossas igrejas. É necessário que cada um de nós busque a presença de Deus e desta forma, convivendo com o Espírito Santo, obedeça a Ele e propague a mensagem do Evangelho. Eu tive a oportunidade no ano de 2007, nem sonhava em ir para a junta, de ir a Gales, visitar ali no Reino Unido, visitar um missionário que a minha igreja mantinha naquele país entre jovens. E eu já sabia, mas não tive como não ficar entristecido. Ao passar 100 anos, pastor, exatamente 100 anos depois, eu passei por um lugar onde aconteceu um dos maiores avivamentos da história, lá em Gales.
Um avivamento que assombrou o mundo. Assombrou o mundo. Os bares fecharam. Porque as pessoas pararam de beber. Prostíbulos fecharam porque as pessoas pararam de se prostituir. Foi uma mudança radical. Eu fui uma vilazinha onde esse funcionário trabalhava, Bertedano, 10 mil habitantes. Naquela vilazinha, pastor, havia mais do que 40 templos naquela época. Mais de 40 templos. Quando eu voltei 100 anos depois, não havia 5 em funcionamento. Havia uma igreja, um templo do tamanho desse, um pouco maior talvez, que tinha 7 membros, todos mulheres idosas. 100 anos depois daquele avivamento, só havia cinzas. Só havia cinzas. Por quê? Porque as pessoas não cuidaram para te manter a chama acesa. Não cuidaram. Pensaram que bastava deixar que naturalmente as coisas aconteceriam. Para você manter uma fogueira acesa, você deve se preocupar com algumas coisas. Existem 3 formas de você apagar uma fogueira. A primeira delas é pelo abafamento. Você abafa, você joga algo que cubra, interrompa o acesso da chama ao oxigênio. Esse é violento, normalmente nós nos precavemos contra isso. A segunda forma é quando nós separamos as brasas ou separamos as tochas. Se você fizer uma fogueira e começar a separar depois, elas naturalmente também se apagam. Por isso, quando a gente fala em avivamento, a gente precisa falar em relacionamento. Porque o diabo vai tentar criar inimizades, criar problemas, afastar pessoas. Porque ele sabe que brasas deles precisam estar coladas uma a outra. Uma brasa sozinha não produz chama. Ela precisa de uma outra brasa, ainda que pequena, para produzir a troca de calor e assim produzir chama. A terceira forma é a extinção natural, é a não renovação. Foi o que aconteceu ali em Gades. Não houve renovação, não houve quem colocasse mais lenha na fogueira, quem colocasse mais carvão naquela chama. Por isso, eu quero lembrar a você da importância de nós nos mantermos focados nesse avivamento. Eu quero dizer a você que isso é vontade de Deus e que Deus produziu todo aquilo que era necessário para termos o avivamento e fazermos a ação missionária. Sim, porque não há avivamento sem a ação missionária. Pode estudar, pode procurar na Bíblia, você vai ver, avivamento resulta necessariamente em ação missionária. Quero convidar você a ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nos versos, só vou ler 2 versos para economizarmos o tempo, versos 3 e o verso 10. Capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo 3 e versículo 10. Diz assim o texto bíblico: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou por uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. O texto começa com uma frase de louvor: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É louvor a Deus. Bendito seja Deus. E ele começa a explicar por que ele bendiz a Deus. E no versículo 13, então, ele diz claramente que o motivo dessa bênção é que ele nos regenerou. Sim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva.
O cerne deste capítulo, dessa primeira parte deste capítulo, é regeneração. O que é regeneração? É o ato de gerar vida de novo, de recuperar uma vida. Foi o que Deus fez comigo, foi o que Deus fez com você, cada um de vocês. Deus deu uma nova vida. Deus zerou a vida antiga e colocou uma vida nova. A vida eterna em Jesus Cristo. Essa vida não é minha, essa vida pertence a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos usar esta vida não como nossa, porque não é nossa, mas como Deus quer que a usemos, porque pertence a Ele. Nós somos mordomos da nossa nova vida. Nós a ganhamos para usar de forma correta, como mordomos, como servos desse Deus maravilhoso. Mas nós nem sempre fazemos isso. Eu creio que esta é a razão pela qual ainda faltam 4 bilhões de pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Ainda faltam 3.500 povos para serem evangelizados, para serem alcançados. Porque nós temos nos esquecido de como nós ganhamos essa vida nova. Como nós fomos regenerados. Nós começamos a pensar que isso é direito nosso. Mas isso não é direito nosso. Isso foi resultado da ação de Deus. E Deus fez diversas ações para nos regenerar. E eu quero destacar nesse trecho e nesse texto, 3 ações que Deus fez. Sim, 3 ações que o nosso Deus fez para que fôssemos regenerados. A primeira ação nós encontramos na palavra misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia. Misericórdia, não sei se você já parou para pensar nisso, misericórdia é a junção de 2 palavras. Miséria mais cardia, coração. Misericórdia, quando eu olho para algo, vejo a miséria daquela pessoa. Aquela miséria dói no meu coração e me leva a uma ação que depois vai persistir como atitude na minha vida. Misericórdia não é dó, não é pena. Não é um sentimento. Tem sentimento, mas resulta em ação e persiste em atitude. Foi o que aconteceu. Deus olhou para a minha vida, viu a miséria do meu pecado. Deus olhou para a sua vida, viu a miséria do seu pecado. Deus olhou para a vida da humanidade, para a miséria da humanidade. Caiu no pecado. O seu coração ficou profundamente tocado. E ele agiu. E ele mandou Jesus Cristo para nos salvar. E ele continua agindo com misericórdia para que sejamos salvos. Jesus Cristo chegou ao mundo e ele experimentou a miséria do nosso pecado. Ele não pecou, mas experimentou a miséria do nosso pecado. A primeira coisa que eu penso que ele experimentou a miséria, pode ter outra, mas a primeira coisa que me veio à mente foi a limitação. Ele, como feto, ele já começou a experimentar a miséria do nosso pecado, a limitação. Ser livre completamente como ele era, e depois passar a ser limitado. Se Maria se esforçava, se cansava, ele sofria. Se ela se alegrava, ele se alegrava. Se ela se entristecia, ele se entristecia. Ficou dependente. Nasceu com dores, porque não é só a mulher que tem dores, a criança também, quando nasce num processo que tem dores. Cresceu num mundo miserável. Sim, num mundo em que havia miséria social, política, religiosa. Cresceu vendo pessoas miseráveis por causa do pecado. E foi sempre combatendo a miséria do pecado que ele viveu. Mas a maior ação misericordiosa foi a sua morte na cruz. Permitam-me lembrar a você sobre isso. Estamos no domingo de Ramos, não é isso? No domingo de Ramos, as pessoas o receberam aclamando, dizendo que Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito. Em uma semana a coisa mudou. Menos de uma semana. Alguns dias depois gritavam a ele: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Na sexta-feira, depois de ter sido torturado, depois de ter sido humilhado, ele carregou a sua cruz. Não pôde carregar o tempo inteiro, porque estava fraco.
Mas, quando chegou ao alto do Gólgota, deitaram aquela cruz. Ele foi deitado sobre ela. Esticaram os seus braços, amarraram, pegaram o prego e bateram naquele prego como instrumento. Cortou a sua pele, cortou a sua carne, rompeu os seus músculos e cravou-se na madeira. Ele ficou com um dos seus membros superiores preso, imobilizado. Fizeram a mesma coisa, o mesmo processo doloroso. Fizeram as mesmas coisas em ambos os seus pés. Ele ficou imobilizado. Ele estava deitado. Pegaram aquela cruz e jogaram a sua base dentro de um buraco. Colocaram pedras para que aquela cruz ficasse em pé. E Jesus ficou pendurado por 4 figuras. Já teve um corte na planta do pé? Não teve? Lembra-se como é que é difícil? Esse ano eu tive uns diazinhos de folga antes da convenção e fui levar um amigo meu à praia, para conhecer uma praia do Rio de Janeiro, uma praia que eu acho muito bonita. Só que uma hora do carro tinha quebrado uma garrafa e eu pisei no lado disso. Como foi difícil andar na convenção em alguns momentos. Mas eu podia sentar, eu podia fazer qualquer coisa. Eu tinha proteção, tinha tudo. Jesus não, Jesus estava pendurado. 4 figuras. A crucificação não é uma pena de morte simplesmente. A crucificação pretende ser a pior forma de morte possível. É matar a pessoa com o máximo de sofrimento possível. A ideia não é eliminar o mal, é infligir dor àquela pessoa. O que acontece é que o corpo começa a lutar contra a força da gravidade, porque se deixar, vai rasgar cada vez mais a carne nas 4 feridas, vai romper mais nervos e mais dor vai acontecer. Então as pessoas crucificadas começam naturalmente, inconscientemente, a lutar contra isso e a retesar a sua musculatura, para que não pese. E a sua musculatura começa a trabalhar ao máximo, começam a vir as câimbras, começam a acontecer dores. E quanto mais pesada é a pessoa, mais ela sofre. As pessoas demoravam dias para morrer. Por isso, para abreviar a morte, eles quebravam os ossos da pessoa para que ela sentisse mais dor e morresse mais rápido, sangrasse, ficasse no radinho dela. E por isso furavam para que ela não morresse. Jesus não precisou que fizessem nada disso com ele. Em 6 horas ele morreu. Por quê? Porque era um fracote? Não, ele era carpinteiro. Você já viu como é que é um carpinteiro hoje? Não sei se tem um carpinteiro aqui. Hoje tem serra elétrica, tem tudo. Naquela época vinha no braço. Jesus não era fraco. Não. Era um sujeito forte. Caminhava muito. Era um sujeito muito forte. O que matou Jesus não foi o processo natural da crucificação, o seu peso pesado. E ele morrendo. Foi o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, pesando sobre Jesus Cristo. Foi como se eu, com os meus mais de 100 quilos, corresse por Jesus e me pendurasse na cruz, e pendurasse nele, e puxasse para a cruz. Foi o meu pecado. Foi o seu pecado. Que matou Jesus Cristo. Por quê? Porque quando isso aconteceu, sua musculatura foi arrebentando até que o seu coração recebesse todo o peso, toda a miséria do pecado do mundo. Isso é misericórdia. Miséria mais cativa. Quando eu penso na misericórdia de Deus, eu lembro que eu que devia estar naquela cruz. Eu que deveria ser eternamente condenado a sofrer aquela dor. Eu posso pensar em me afastar de Deus, eu posso pensar em me afastar do propósito de evangelizar, de alcançar o mundo. Eu só preciso me esquecer da misericórdia de Deus. De como esquecer? O desafio do avivamento é lembrar da misericórdia de Deus e ser misericordioso. Olhar para a miséria das pessoas que estão à sua volta. É assim que você vai alcançar as pessoas. É perceber a miséria delas, o pecado, a vida delas. Podem estar bem socialmente, podem estar bem de saúde, mas onde há pecado, a miséria. A miséria espiritual. Nós precisamos abrir os nossos corações
fazermos então a ação necessária e termos uma atitude sempre continuada de misericórdia. Na década de 70, o Irã tornou-se uma república islâmica. Naquela época não havia 500 evangélicos no Irã. As pessoas disseram: agora não vai haver mais cristãos no Irã. Vão ser só alguns cristãos em pequenas igrejas que vão continuar, não há esperança mais para o Irã. Mas Deus começou a agir ali. Deus começou a agir. E o Irã começou a ter uma série de problemas e as pessoas começaram a sair do Irã e ir para a Turquia e para outros países ali em volta. E elas começaram a ser evangelizadas ali. E uma dessas pessoas foi evangelizada, estava na Turquia de forma legal, uma jovem, uma mulher, mas o sonho dela era ir para os Estados Unidos. E ela estava trabalhando no ministério ali com a evangelização. É uma coisa muito interessante. Eles abordam os iranianos que vão passear no Rio, que vão trabalhar, e eles conseguem evangelizar essas pessoas. Há igrejas com mais de 300 pessoas, só de iranianos, ali na Turquia. E aquela mulher, ela aplicou, como diz, o visto, ela pediu um visto americano e estava para sair quando Deus começou a incomodá-la, para ela voltar ao Irã, para voltar a trabalhar como evangelista do Irã, que é proibido. E ela orou, entendeu que era isso mesmo e voltou para o Irã. Voltou como missionário do Irã. E durante 2 anos ela evangelizou pessoas, discipulou, plantou igrejas. Fez um trabalho excelente. Depois de 2 anos ela foi presa. Foi presa e, num dos dias da sua prisão, a obrigaram a assinar lá um documento. E ela subtraiu aquela caneta, ficou com ela, escondeu na sua roupa. E logo depois, em seguida, ela foi jogada numa solitária. Você pode imaginar o que é uma solitária? Imagine agora uma solitária no Irã, para uma mulher. Um país que não valoriza de forma alguma a mulher. Imagine o que é uma solitária. Ela ficou ali durante 29 dias, 29 dias naquela solitária. E ela disse: eu precisava ver a palavra de Deus, eu precisava me alimentar, não tinha como. Então eu comecei a escrever os textos bíblicos que eu lembrava. E Deus foi avivando a minha memória e foi me dando textos bíblicos. Eu escrevi o Salmo 91 inteiro. E aquelas paredes ficaram cobertas da palavra de Deus. Depois de 29 dias, a organização parceira nossa conseguiu tirá-la da prisão e conseguiu tirá-la e levá-la para o Rio. Eu a encontrei agora no mês de março. Eu fiz a pergunta que todo mundo faz: você se arrepende de ter ido para o Irã? Ela disse: não. Se Deus me mandar, eu volto. Porque o meu povo precisa conhecer a palavra de Deus. Eu volto, inclusive, para aquela solidão. Porque não há nada que me afaste do amor de Deus. O mais interessante, pastor, que pessoas têm entrado naquela solitária e têm lido a palavra de Deus. E tem pessoas que se converteram fazendo isso. Hoje no Irã se fala de 1 milhão de convertidos. Mas Deus, pensamos que havia perdido, Deus agiu com a sua misericórdia. A misericórdia como aquela mulher e como tantos outros. Teria aqui uns 20 casos de pessoas que eu conheci. Não tenho tempo para falar de todos eles. Pessoas envolvidas com misericórdia que voltam para agir. Mas Jesus não ficou na cruz. Jesus não morreu simplesmente. O seu povo foi levado para uma tumba, a tumba foi fechada, selada, guardada, e nós sabemos o que aconteceu. No domingo nós vamos comemorar a sua ressurreição. Ninguém o ressuscitou, ele ressuscitou. É um caso completamente diferente. Pessoas foram ressuscitadas. Por isso que em inglês eles não usam a palavra ressurreição. Eles falam que ele se levantou. E essa é a ideia. Ele se levantou da morte. Ele venceu a morte. Essa é a ideia. E o texto nos diz que ele nos regenerou, Deus Pai nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ao fazer com que Jesus tivesse condição de ressuscitar e vencer a morte, e dar a ele toda a autoridade, todo o poder, ele nos deu uma esperança viva. Essa é a segunda coisa que nós precisamos entender, precisamos compreender para termos um avivamento e para cumprirmos a grande comissão. Entendemos que nós temos uma esperança viva. Nós temos uma razão para viver, que é Jesus Cristo. O fato de que Ele está vivo.
Pastor, eu tive uma depressão brava em 2004. Eu sei o que é querer morrer. Eu sei o que é isso. Eu não estou falando disso. Mesmo quando tive aquela depressão, eu não tinha motivo para morrer. Não tinha. Eu tenho motivo para viver. Alguém diz assim, pastor, mas se o senhor morrer, só explicar, a depressão foi por eu ser workaholic, que trabalhei demais, e aí quando você não respeita seus limites, seu corpo cobra, e no meu caso foi quase um burnout, eu tive que dar uma parada, diminuir uma série de coisas e depois voltar. Por isso eu peço que você olhe para mim também para ter sabedoria para não repetir o mesmo erro outra vez. Mas o que aconteceu foi que, quando alguém me disse, pastor, se o senhor morrer, o senhor vai para o céu. Eu disse, olha, eu não preciso morrer para ir para o céu. Eu só Jesus voltar antes. Não tem o menor medo da morte. Não tem o menor problema com ela. Eu tenho uma razão para viver. A mesma razão que me leva a viver aqui é a mesma razão que vai me fazer viver eternamente. É o fato de que o meu Redentor vive. Quem me dá esperança para viver aqui, vai me dar esperança para viver eternamente. É a minha razão de viver, é o meu motivo de viver. Mas você sabe que existem milhões de pessoas que não têm nenhuma esperança. Na Itália, havia um homem empresário que, com a crise de 2008, entrou na sua empresa por uma crise. Ele foi cada vez mais lutando para salvar a sua empresa, mas não teve jeito. No ano de 2012, então, ele entendeu que não havia mais jeito e ele entrou em desespero. Todo sábado ele levava café da manhã para sua esposa na casa. Todo sábado. Ele tomou uma decisão na sexta-feira, ele passou no mercado, comprou o que precisava para fazer o café da manhã, comprou uma faca nova. Chegou em casa, preparou as coisas, no dia seguinte de manhã acordou, preparou o restante do café e levou para sua esposa na cama. Foi ao banheiro, pegou a faca e começou a cortar o seu pulso. Cortou o pulso, pegou a faca no pescoço e começou a cortar o seu pulso. Antes que ele alcançasse a jugular, ele caiu. Caiu, sua esposa ouviu o barulho, achou estranho, correu para o banheiro e encontrou-se esvaindo em sangue. Ele havia feito um bom trabalho. E era questão de minutos para que ele morresse. A única chance seria se houvesse uma equipe de paramédicos ou de médicos com o equipamento necessário, com a formação necessária para socorrer. Acontece que, alguns minutos antes, meia hora antes, um vizinho seu havia se jogado pela janela. O seu corpo estava lá embaixo. Os paramédicos tinham visto que não havia como socorrer. E ouviram os gritos desesperados da sua mulher e subiram no socorrer e ele foi salvo. Eu li essa história num sábado na Itália, no ano passado. No domingo eu preguei na igreja. A igreja onde Deus hoje frequenta, onde ele já foi batizado. Agora, naquela época não tinha sido batizado. Então, era uma igreja pequena, uma igreja que talvez tenha a quantidade de pessoas que tem aqui os 6 primeiros bancos. Eu não conseguia saber quem era isso. Porque ali não tinha ninguém sem esperança. Ali só tinha gente cheia de esperança. Eu só soube que era eles quando no final ele falou, eu sou eles. Ele não tem nenhuma razão mais para morrer. Você pensa que a empresa dele voltou a crescer, ele ganhou na Mega Sena, caminhando? Não. Mas ele tem uma razão para viver. O Redentor dele, ele conheceu Jesus Cristo. Agora, pensemos, imagine você, pessoas que vivem em outra realidade. Imagine você o que acontece na Índia de crianças. Você se lembra daquele estupro coletivo que teve ano passado, que chocou a Índia, chocou o mundo? Não lembro, você diz que não lembra da mão. Você lembra que aquela mulher tinha 23 anos, era uma estudante universitária. Eu digo que ela tem 23 anos, porque ela lembrava você que ela tinha força física e ela tentou lutar contra os seus agressores e ela lutou muito. Tudo que ela podia. Eu digo que ela era universitária porque ela sabia que o que estava acontecendo com ela era uma coisa completamente injusta. Isso lhe deu mais força ainda para lutar. Ela estava acompanhada do seu namorado, que tem um homem adulto que tentou defendê-la, mas ainda assim não conseguiu. Ficou no hospital, de tanto que lutou. E ela estava num lugar público.
terminou daquele jeito. Agora, você consegue imaginar o que acontece com uma criança, uma menina de 8 a 10 anos, que o pai ou a mãe, às vezes ambos, pegam pela mão, levam até um templo e entregam como oferta. Ela é ofertada por uma deusa. E a sua função no templo vai ser uma escrava sexual. Ela vai servir sexualmente a todas as pessoas que trabalham no templo, ou a pessoas que pagam para ter relações com ela, pensando que assim vão alcançar uma experiência espiritual. Ela não tem forças para se defender, ela não sabe que aquilo está errado, porque foi os seus pais que apoiaram. Ela não tem ninguém que seja por ela, e ela está num lugar fechado. Ela vai ser sistematicamente estuprada, porque não existe relação com criança, é estupro mesmo. Todos os dias. Quando ela fizer 13 anos, pastor, ela não presta mais para isso, ela está velha. E aquelas pessoas no tempo vão pegar e vão levá-la para um lugar de prostituição. Pena que a gente não pode mostrar o lugar. Lá naquele lugar, ela vai morar num cubículo, ela vai ter que atender pelo menos 4 pessoas por dia. É o mínimo, senão ela vai apanhar. E ela vai morar numa cama que é dessa altura, ou um pouco mais baixa, um pouco mais alta. A razão pela qual a cama é dessa altura é que quando ela tiver filhos, os filhos vão ficar embaixo da cama enquanto ela atende os seus clientes. Só isso já estraga a vida de uma pessoa para o resto da vida. Só ver, ouvir, sentir o que acontece ali. Se for uma menina, quando ela fizer 10, 12 anos, a história não vai se repetir com ela, porque ela não vai passar pelo tempo. Ela vai ser vendida para a prostituição. Nós estamos lá com um projeto chamado Meninas da Índia, hoje é Vasak. Estamos tirando essas crianças debaixo da cama. Estamos dando a elas uma casa boa, bonita. Eu vi na foto, você vê isso, a diferença do lugar que elas estão, do lugar que elas estão hoje. Tem uma das fotos, é fantástica, uma criança deitada no chão, porque ela tem um pouco embaixo da cama, porque ela não se acostuma ao invés de dormir em cima da cama. Crianças de 6, 8, 10 anos. Tem uma delas que já completou 18 anos. E nós perguntamos para ela, quer dizer, os missionários perguntaram, o que você quer fazer? Qual a faculdade você quer cursar? O que você quer ser? E ela respondeu, olhando para os missionários, ela disse, eu quero ser como vocês, pessoas que dão esperança. Ela tem uma esperança na vida. Aquelas crianças têm esperança na vida. Por quê? Porque você ofertou, porque você orou, porque você usou de misericórdia e acreditou numa viva esperança. Versículo 10 fala sobre graça. Essa é a terceira coisa que Deus fez. Ele nos tratou com misericórdia, Ele nos deu esperança e Ele nos deu a graça. Sim, a graça. Não vou gastar aqui muito tempo falando sobre graça, com certeza o seu pastor já falou bastante sobre isso. Eu quero falar que essa graça aqui é uma graça capacitadora. É a graça capaz de comunicar o Evangelho. Para nos avivarmos, é necessário entendermos que isso é feito pela graça. E a comunicação com as pessoas é feita pela graça. Você já tem o que você precisa para comunicar o Evangelho. Você não precisa de mais nada, você já tem. Você só precisa de coragem para usar. Porque a graça de Deus nos capacita. Sim, a graça de Deus nos capacita. Eu estou falando de uma capacidade supranatural. Eu aprendi, pastor, que é muito difícil aprender chinês. Eu cheguei a ouvir uma pessoa dizer, você não vai dar certo, você vai ficar mandando missionário para a China. Quando eu cheguei, pela primeira vez que eu fui à China, tinha 5 pessoas. Isso era antes de eu ser missionário, tinha 5 missionários nossos brasileiros. A minha igreja foi uma das primeiras igrejas a mandar um missionário seu para lá, sem a junta, depois com a junta. Nós hoje estamos com 30 missionários brasileiros lá. Vamos terminar o ano que vem com 50, provavelmente. Nós vamos ter 100 missionários entre brasileiros e chineses trabalhando ali, treinando pessoas. Mas você sabe que as pessoas não vão aprender chinês? Não teve piada para mim dizer assim, pastor, para aprender chinês precisa de características de 3 personagens bíblicos. Precisa da sabedoria de Salomão,
precisa da paciência de Jó e da longevidade de Matusalém. Só que nós estamos falando da graça de Deus, da graça que capacita. E eu fui à China no passado e encontrei manifestações da graça. Encontrei uma jovem que eu mandei, foi no meu período, com 2 anos. Ela estava traduzindo para o chinês, era uma conversa. Eu fiquei olhando, gente, que história, essa menina daqui a 2 anos, como é que ela pode falar assim tão bem? E as pessoas ficam surpresas quando sabem que ela só há 2 anos. Ela não é formada em linguística, ela não é uma pessoa que fala 5, 6 línguas, ela é só uma pessoa que tem a graça de Deus. Graça é essa que nós estamos usando em vários lugares do mundo e que você pode usar aqui. Se você tem essa graça, essa capacitação, não fica pensando que você não tem. Tem. A graça de Deus está sobre você. E as pessoas que viveram antes de Cristo queriam saber o que era isso, essa promessa que nós temos. O texto fala sobre isso, depois você pode terminar de ler. Para que nós vivamos hoje, é necessário olharmos para a graça e usarmos a graça de Deus. Nós já temos o que precisamos para alcançar o mundo. Só precisamos fazer uso disso. Eu quero desafiar você a fazer uso disso. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a falar com Deus. E a primeira coisa que eu quero desafiar você é agradecer. É dizer, Deus, eu quero agradecer porque o Senhor me deu uma nova vida. Senhor, agradeça pela nova vida em Jesus Cristo. Agradeça porque você foi regenerado, você foi salvo. Você foi tratado com misericórdia, foi tratado com graça e tem uma razão para viver a esperança viva que é Jesus Cristo. Agradeça isso. Mas eu quero desafiar você também a tomar algumas atitudes. Eu vou propor algumas orações a você e você faça se quiser, em nome de Jesus, só faça se você quiser. E a primeira delas é dizer, Deus, eu quero ser misericordioso, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti. E agora eu quero falar um desafio mais específico sobre misericórdia a você. E o desafio é, Senhor, eu quero ser alguém que, por causa da sua misericórdia, intercede pelos não salvos. Eu quero ser alguém que se envolve na batalha espiritual, pela oração. Eu quero orar pelos não salvos que eu conheço e os que eu não conheço. Quero orar pelos missionários e missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, pelos obreiros da igreja, para que apresentem a palavra de Deus de forma ousada, porque eu quero ter misericórdia na minha vida. O segundo desafio a você é dizer, Senhor, eu quero viver completamente para essa esperança viva. Eu quero, Senhor, colocar isso como prioridade na minha vida. Eu quero que isso seja prioridade na minha vida. E agora eu quero fazer um desafio bem específico a você. Só faça se Deus colocar no seu coração. Ouça o que eu vou falar e ore se você quiser. Vou dizer, Deus, porque eu tenho uma esperança viva que não é desse mundo, mas que me faz viver nesse mundo. Eu quero investir na eternidade. Eu quero separar recursos, Senhor, para investir mais em missões. Eu quero dar esperança para as pessoas e por isso eu quero investir mais em missões. Eu quero apoiar mais financeiramente os trabalhos da minha igreja. O terceiro desafio é o desafio da graça, de usar essa graça. É dizer, Deus, eu quero viver pela Tua graça, eu quero produzir resultados pela Tua graça. Eu quero desistir, Senhor, de ficar esperando uma melhor oportunidade, porque a oportunidade já está aqui, já está em mim, porque eu tenho o Teu Espírito, eu tenho a Tua graça, eu posso fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu quero, Pai, ser testemunho Tua. Eu quero ser testemunha Tua, Senhor. Eu quero falar às pessoas. E eu confio no Teu poder, no poder da Tua graça, que me capacitou.
que vai me fazer romper barreiras. E o terceiro desafio mais específico, só faça assim se você quiser, só responder se você quiser e dizer: Senhor, como eu tenho a tua graça, eu quero me dispor a ser um missionário, uma missionária. Quero participar, Senhor, de viagens missionárias. Quero dar um tempo da minha vida em viagens missionárias. Quero ir ao campo. Quero usar a minha profissão para fazer missões. Se você fez uma dessas orações, 2 ou as 3, eu quero orar por você. Eu vou pedir que você fique em pé, em nome de Jesus. Fique em pé. Você que fez a oração, fique em pé, em nome de Jesus. Eu falo para você ficar em pé, para você entrar no campo, para você mostrar para você e para Deus, para todos os seres celestiais, para todos os seres espirituais, que você reconhece a ação misericordiosa, graciosa e que produziu esperança em você. E que agora você produz a mesma coisa. Nós vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é muito bom. Porque, por causa da tua bondade, o Senhor nos amou e agiu com misericórdia para conosco e nos regenerou, Senhor, nos dando uma razão para viver eternamente, que é Jesus Cristo e o teu amor, Senhor. Nós te agradecemos pela esperança viva que Ele é. Nós te agradecemos, Pai, também porque temos a tua graça que nos consola, nos conforta, mas nos capacita também, Pai, nos capacita também. Nós te louvamos e bendizemos, como o Senhor é bom, Pai. Nós já temos os meios para fazer a tua obra, porque o Senhor mesmo nos deu, Pai. Nós te louvamos e bendizemos. Mas agora, Pai, eu quero orar pelas pessoas que tomaram decisões neste culto, Pai. Quero pedir a tua bênção sobre a vida dessas pessoas, que cada uma delas, Pai, seja claramente marcada com a alegria do teu Santo Espírito, Senhor, neste momento, Pai. Ministra a alegria do teu Santo Espírito sobre a vida dessas pessoas, sobre cada uma delas, Pai. Pai, aquelas pessoas que tomaram decisão por ser pessoas que vão lutar na intercessão, da intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Dá intimidade, Pai. Dá, Senhor, visão sobre como orar, sobre por quem orar, Senhor. Ministra, Pai, disciplina para separar tempo para orar, Pai. Sim, Senhor. E dá a eles a certeza de que estão fazendo algo que é fundamental, Pai. Eu peço agora para aqueles que decidiram ter uma esperança viva e por isso decidiram também, Pai, ofertar mais. Eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas com prosperidade, Senhor. Sim, faz prosperar, Pai, a sua carreira, faz prosperar os seus negócios, faz prosperar as suas finanças, Pai. Dá sabedoria na administração dos seus recursos, Pai. Sim, sabedoria para que consigam, Senhor, administrar corretamente. Dá alegria em contribuir, em nome de Jesus. E dá a certeza também que estão fazendo o que é bom. Para aqueles que decidiram ser o canal da tua graça, onde o Senhor quiser. Dá a eles visão, Pai, de onde o Senhor nos quer. Dá a essas pessoas, Pai, ousadia na comunicação do Evangelho, Senhor. Dá a essas pessoas resultados para que se alegrem e persistam. Dá forças, Pai, para persistir. Pai, eu te louvo pela Igreja Batista do Caju, pela liderança do pastor Walter. Pai, pelos demais pastores, pelos demais líderes, eu te louvo por essa visão de buscar o avivamento, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja com um avivamento claro, forte, equívoco e permanente, Senhor, em nome de Jesus. Que daqui, Pai, saia um sinal claro do teu amor para alcançar os 4 bairros aqui em volta, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil e todo o mundo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome desse maravilhoso Filho teu, é que oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu só queria fazer mais um desafiozinho enquanto você se senta, enquanto o pastor vem aqui. Eu sei que eu já estourei muito o seu tempo, mas eu queria falar sobre algumas oportunidades de servir em missões mundiais. Eu vou começar falando dos mais velhos. Nós temos um projeto chamado Radical Sênior, para o pessoal que já está aposentado. Ao invés de você ficar cuidando do neto, fazendo ele engordar, cheio de bobagem, ficar cheio de mania, dá uns, que talvez você dá 3, 4 meses, e participar de um projeto conosco.
Não dá para te mandar, como eu queria mandar minha sogra para o Afeganistão, mas dá para mandar para Portugal. Dá para mandar, eu queria mandar para o Afeganistão, porque ela é boa evangelista. As pessoas às vezes acham que é maldade minha, não, mas ela é uma boa evangelista, é uma pessoa excelente. Mas você pode ajudar muito em alguns países. Você sabe que em Portugal não tem gente que possa ensinar na escola bíblica dominical? Aqui na Bolívia, aqui perto, tem gente precisando, e você pode passar 3 meses lá apoiando. Seu genro paga a sua passagem, fique tranquilo. Ok? O segundo desafio é para você que é profissional. Que tal usar a sua profissão para fazer uma ação missionária? Hoje, o pastor não entra num monte de país, mas profissionais entram. Empresários entram. Tem empresário brasileiro entrando numa 40 norte, eu não consigo. Mas você, com a sua empresa, com a sua profissão, pode entrar e comunicar o evangelho. Talvez você possa ir numa das caravanas, por exemplo, profissionais da área de saúde no Haiti, fazendo 4 caravanas por ano, 3 a 4 por ano, precisando de pessoas. E queria falar para você, jovem, que tal dar 1 ano da sua vida para um trabalho missionário? 11 meses, para ser mais preciso. 2 meses sendo treinado, 9 meses no campo. Se meu filho quisesse, pastor, ele já estava lá. Porque para manter um jovem no campo precisa de R$700. Eu pago muito mais do que isso na faculdade dele. Vai ser lucro. Pensando seriamente, vai dizer que é imposição minha. Você vai, não tentou fazer caixa para pagar o próximo ano. Você vai voltar fluente em espanhol. Eu tenho conhecido pelo menos 2 países. Já conheci gente de 10 países, pelo menos, diferentes. Falta mais crente, falta melhor filho, falta tudo melhor. Quem dera tivesse tido essa oportunidade há 30 anos atrás. Eu quis fazer um negócio desse, todo mundo achou que era loucura. Hoje, ontem, pastor, nós consideramos 26 jovens que vão fazer isso esse ano. A gente tem espaço para colocar 100 desses jovens. Mas desses 26 só tinha 6 brasileiros. Isso é algo que a gente precisa fazer. E você pode começar a preparar, quem tem filho pequeno, pode começar a fazer uma poupança para fazer isso. Os mormons fazem isso. E a gente não faz. E a criança cresce enormemente, o adolescente, o jovem cresce enormemente no contato com Deus, na visão de serviço. E queria desafiar você a mandar o seu pastor para o campo missionário, para fazer uma viagem missionária. Não faça, não é para mandar de vez não, tá? Não faça como os meus diáconos me mandaram para o Iraque. Tá? Foi uma experiência fantástica o Iraque, mas desafiar você a mandar o seu pastor uma viagem de 10 dias no campo missionário. Ele vai voltar melhor ainda. Isso eu garanto a você. Primeiro que ele vai voltar com a saudade de vocês, que você nem imagina. Essa é a primeira vez. Vai voltar achando assim, tudo melhor. Porque quando a gente passa uma dificuldade, realmente mexe com a gente. Quero agradecer a você por sua paciência em me ouvir. Deus abençoe muito vocês. Muito bem. Deus abençoe, pastor.